Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Camila. Olá, Voit. Olá, Camila. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E agora também no canal 12 da NET. Olá, Voit. Olá, Campbell. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver então o que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo bom, claro e parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima fica em torno de 32 graus. A umidade do ar varia de 30% a 85%. Quais são os destaques na mídia e nos jornais hoje, Camila? Polícia apreende armas e dinheiro em uma das casas de João de Deus. Polícia faz busca e apreensão em casa do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Ministro está em Brasília. Denúncia é que ele teria recebido 58 milhões da JIF. Quem diria? José Dirceu reaparece da entrevista ao Estadão e tenta inocentar o PT. Sobre Bolsonaro, diz que é para ele esquentar a cadeira. Ela queima, disse Dirceu. O petista está condenado a 41 anos de cadeia pela Lava Jato. Inexplicavelmente, continua solto. O presidente eleito Jair Bolsonaro reúne pela primeira vez os 22 ministros de sua equipe. A reunião é na Granja do Torto. Bolsonaro deve retornar ainda hoje para o Rio de Janeiro. Bolsonaro deve participar da reunião do Grupo de Davos, na Suíça, entre 22 e 25 de janeiro. A expectativa é de que ele se encontre com Donald Trump nesta oportunidade. Valeu, Camila. Agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. O dólar operou em alta de 1,25%, cotado a 2,914. E a Bovespa também operou em alta de 0,24%. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e depois vamos falar novamente sobre a dívida brasileira, um buraco que passa dos 5 trilhões de reais. É por isso que o pessoal da auditoria da dívida está mobilizado. A coordenadora Maria Lúcia Fatorelli é a nossa convidada de hoje. Nós voltamos já já. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Direto de Brasília está recebendo hoje novamente a incansável professora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Brasileira. Maria Lúcia, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direto de Brasília. Muito grata. Bom dia a você, Voit, a toda a equipe do programa e todos os ouvintes. Obrigado, professora Maria Lúcia. E o seu pessoal de auditoria também, a Auditoria Cidadã, que andou trabalhando mais intensamente nos últimos dias, inclusive com várias mobilizações no Congresso Nacional, mas também elaborou peças publicitárias tentando chamar a atenção para a importância desta questão para a população brasileira. Nós vamos assistir essas peças, onde a senhora faz, né, uma exposição detalhada dessa questão e depois nós voltamos a conversar, tudo bem? Ok, Campbell. Olá, vamos denunciar um esquema fraudulento de desvio de recursos públicos. Tributos que você paga não chegarão aos cofres públicos, mas serão desviados no meio do caminho para bancos. Veja o esquema escondido atrás do PLP 459 de 2017. Esse esquema fraudulento começa com a criação de uma empresa estatal. Em cada ente federado está sendo criada uma empresa. Em Belo Horizonte foi criada a PBH Ativos SA, mas em São Paulo foi criada a CPSEC SA, em Minas Gerais a MGI Participações SA e várias outras. O que essa empresa faz? Emite papéis financeiros, debêntures, pagando juros estratosféricos. Em BH foi IPCA mais 11%, totalmente insustentável. E olha que absurdo, com garantia estatal. E quem compra essas debêntures? Um banco privilegiado. Nenhum de nós vai tomar conhecimento desse negócio. Só um banco privilegiado. O que aconteceu em BH? Foram emitidas 230 milhões dessas debêntures e o Banco BTG Pactual, que fez toda a estruturação dessa operação, comprou, pagou os 230, mas a empresa não fica com todo o dinheiro, ela fica com 30 milhões e repassa 200 milhões para o município de Belo Horizonte. Então, veja bem, o município recebe, no caso, esses 200 milhões. Isso é que está gerando ilusão em muitos governadores e prefeitos de que esse negócio iria trazer esses recursos aos cofres públicos. Isso aqui é uma operação de crédito ilegal. A empresa estatal foi mera fachada para o município obter esses recursos junto ao mercado financeiro. O que os governadores e prefeitos que querem a aprovação desse projeto estão esquecendo é que, em troca desses 200 milhões que eles recebem antecipadamente, eles ficam obrigados a entregar 880 milhões. 880 milhões. Para esse banco privilegiado, mais atualização monetária, mais juros de 1% ao mês, taxas de estruturação exorbitantes. Então, é um rombo aos cofres públicos. Vamos ver o dano que essa entrega de 880 milhões representou para o município de Belo Horizonte. Aqueles 880 milhões a que o município se compromete são pagos por fora, com a entrega do fluxo da arrecadação de tributos pagos pelos contribuintes. Todos nós pagamos os nossos tributos à rede bancária, não é assim? E os bancos são obrigados
a repassar esse recurso no dia seguinte para o ente federado, seja União, Estado ou município, de acordo com a competência do tributo. O que acontece com esse esquema? Esse esquema cria uma tal de conta, uma conta vinculada, como um caixa 2, minha gente. Uma conta vinculada no meio do caminho. Essa conta vai receber os recursos do fluxo da arrecadação desses 880 milhões que foram cedidos. E o que vai acontecer? Em vez do recurso chegar no ente federado, esse recurso será desviado para os bancos privilegiados que compraram aquelas debêntures. Imaginem, os recursos que nós pagamos não chegarão aos cofres públicos. No meio do caminho, durante o percurso pela rede bancária, serão desviados para esses bancos privilegiados que têm acesso às debêntures. O que aconteceu em Belo Horizonte? Com apenas 3 anos desse esquema, que funcionará por 7 anos, nós, contribuintes, pagamos lá 531 milhões. Desses 531 milhões, só 262 chegaram ao município. 260 milhões foram para os bancos privilegiados. Então, veja bem, em apenas 3 anos, o município de Belo Horizonte já tinha perdido muito mais do que recebeu antecipadamente e ainda arcou com taxas exorbitantes e juros sobre esse negócio, que dá prejuízo aos cofres públicos, ao contrário da ilusão de que significaria um benefício, uma venda de crédito podre. Não é crédito podre que está sendo vendido, é o que está sendo entregue, é o dinheiro, é o dinheiro arrecadado de contribuintes que está sendo repassado por fora aos bancos privilegiados. Esse recurso repassado aqui sequer alcançará os cofres públicos. Isso fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, fere a Constituição Federal, fere o Código Tributário Nacional, a LOA, toda a legislação de finanças. É um esquema fraudulento. A perda para Belo Horizonte, nesses 3 anos e 2 meses de funcionamento desse esquema, foi de 70 milhões a menos em caixa. Imagina, sem esse esquema, o município teria 70 milhões a mais em caixa. É um escândalo. Não podemos admitir que esse esquema fraudulento seja legalizado por meio desse PLP 459. Faça contato com deputados e deputadas para rejeitar esse projeto. Contamos com você. Vender créditos podres? Quem compra coisa podre? Bancos? Nunquinha! O que está por trás desse negócio? Desvio dos tributos que pagamos, sabe para quem? Para banqueiros. Um escândalo. Acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida. Bom, antes de nós comentarmos estas questões, nós vamos fazer um pequeno intervalo para você até absorver melhor o que a professora já explicou e voltamos à nossa conversa. Já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais
e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Professora Maria Lúcia Fattorelli, assistimos às suas explicações sobre essa questão da dívida brasileira. E agora, quais são os próximos passos? A Câmara, inclusive, pode votar esse projeto da Lei 459? Sim, o projeto está em regime de urgência no plenário, não passou pelas comissões, especialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, apesar de ser um projeto que fere vários dispositivos da Constituição Federal. Como eu expliquei ali naquele desenho, todos os créditos cujo fluxo da arrecadação está sendo cedido para os investidores privilegiados, esse recurso vai ficar vinculado diretamente a esses investidores, ou seja, esse recurso nem vai chegar ao orçamento público. Olha o que diz textualmente o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa é vedada. Então, esse projeto de lei, ele fere frontalmente a Constituição Federal. A criação dessa empresa também, para operar esse esquema fraudulento, também fere a Constituição Federal, que lá no artigo 173, quando ela permite a criação de estatais, ela diz o seguinte: só podem ser criadas estatais nos casos de interesse público ou segurança nacional. Qual o interesse público por trás desse esquema que, no fundo, se presta a desviar recurso de tributos que nós pagamos? Quer dizer, se passar na CCJ, esse projeto não resiste a uma discussão, a um debate, né? Com certeza ele teria sido sumariamente arquivado. Por isso que tanto quando ele tramitou no Senado, como agora quando ele tramita na Câmara, aprovaram um regime de urgência que pula todas as comissões e o projeto cai de paraquedas no plenário. E no plenário, com tantos temas, é complicadíssimo. E esses conhecimentos, na verdade, são um pouco mais complicados, mais difíceis, são temas difíceis para um plenário que não teve ainda informações, inclusive, de uma comissão. Exatamente. E isso tudo é estratégia para esconder a fraude que está embutida aqui. Esse projeto contém, resumidamente,
duas grandes fraudes. Uma, que é a geração de dívida pública ilegal, irregular. Naquele primeiro ciclo que eu expliquei, Sim. em que há emissão de debêntures pela empresa, a empresa vende, o investidor compra, paga, a empresa fica com uma parte, entrega outra parte para o Estado. Essa parte que chega no Estado, isso é operação de crédito. É uma antecipação que o Estado recebe. Esse tipo de antecipação é taxativamente proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque senão, por que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe? Porque o gestor de hoje vai lá, antecipa uma receita, quanto? Não tem limite. E aí, o gestor futuro chega lá e o caixa está zerado, está todo comprometido. Então, isso é um grande risco. Qual é o trâmite para votar esse PL 459? É votação nominal, votação de liderança, que a gente sabe muito bem como é que aquele plenário lá age. De repente, diz, o PL papapá em votação aprovado. Não pode ser assim. Como é que vai ser? Como esse projeto modifica, faz uma introdução de um artigo 39A, em uma lei que é considerada uma lei que estrutura as finanças públicas no Brasil, a 4320, 64, uma lei antiga, ele tem que ser na forma de uma lei complementar. E lei complementar exige votação nominal e exige para sua aprovação maioria... É maioria simples? Simples, metade mais um. Então, eles precisam de 257 votos favoráveis para aprovar isso aqui. Mas como são fortes interesses por trás, o risco disso ser aprovado é muito grande, porque, primeiro, existe um desconhecimento da matéria, exatamente para impedir que todos percebam que existe aqui essas duas fraudes de operação de crédito ilegal e de desvio do fluxo de arrecadação tributária. Criaram um esquema, uma engenharia financeira truncada que dá voltas e voltas. Chamada de securitização de crédito. Deram o nome de securitização, mas, Campbell, nem securitização de verdade o negócio é. Porque como que os bancos... Quer dizer, quem garante isso são os bancos privados, né? Não, quem ganha com isso são os bancos, quem garante é o Estado. E o que é o filé? O filé nós vamos querer que a senhora explique depois que nós fizermos um pequeno intervalo e nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais
e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, entrevistando a professora Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. E já que a senhora falou no osso, quer dizer, aquilo que fica sempre para nós, né? E quem é que fica com o filé e o que é esse filé? Então, o filé é justamente o fluxo da arrecadação tributária. Imagina, os investidores privilegiados que fizeram aquele adiantamento, quando foram vendidas as debêntures, eles vão passar a ter a propriedade do fluxo da arrecadação. Os tributos que pagamos vão da rede bancária, em vez de chegar ao cofre público, já vão ser desviados e entregues prioritariamente para esses investidores privilegiados. Então, imaginem, eles nem vão entrar na disputa de recursos do orçamento. Esse recurso nem vai chegar no orçamento, já será desviado antes. Então, é um negócio sem risco algum. Para o investidor. Eles passam a ter. E mais, no caso de Belo Horizonte, o banco pagou 230 milhões pelas debêntures. Mas o município se comprometeu a entregar a ele um fluxo de arrecadação de 880 milhões, mais atualização, mais juro de 1% ao mês, não sobre os 230, sobre os 880. Então, é mais do que filé, não tem nem adjetivo para caracterizar essa benesse, esse escândalo na transferência de recurso público para o setor financeiro privado. Professora, além da inconstitucionalidade clara, né, desse PL, desse projeto de lei, porque ele prejudica, né, o cofre público, né, a Fazenda Nacional, quais são as ilegalidades que decorrem disso? Olha, são inúmeras ilegalidades, mas a principal é que esse projeto joga no lixo toda a legislação de finanças do Brasil. A nossa legislação de finanças é estruturada com base no orçamento único. O que significa isso? É proibido ter caixa 2 no serviço público. Sim. Todos os recursos públicos têm que chegar ao orçamento único, seja recurso tributário, venda de patrimônio, receitas comerciais, industriais, etc. Todas as receitas são obrigatoriamente destinadas ao orçamento público. E do orçamento público só podem sair com base na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que é aprovada para todos os níveis, nível federal, estadual, distrital, municipal. Como o projeto vai ser, como o projeto vai ser votado agora, né? A senhora já bateu a porta dos parlamentares? Sim, a gente tem feito uma intensa mobilização, porque como esse esquema aqui, ele sequestra recurso que nem chegou ao orçamento, é um escândalo. Nós não teremos mais, joga no lixo, toda a lei orçamentária, LOA, temos falado isso, temos distribuído esse folheto curto, com desenho colorido, temos distribuído aos parlamentares. Temos conversado com as lideranças, nós chegamos a fazer uma interpelação extrajudicial a todos os líderes e bancadas da Câmara Municipal, porque quando você lê o projeto está todo cifrado, o projeto não está claro. Então, para depois eles não dizerem, não sabíamos o que estava por trás, não poderão dizer. Todos os líderes de todos os partidos e bancadas foram interpelados extrajudicialmente, não só pela Auditoria Cidadã, a interpelação vem assinada pela Anfip, pelo Andes, pela FENAFISCO, pela FENASTC, pelo Simprofaz também.
e eles estão cientes do que está por trás desse projeto. Professora Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos na sua luta, porque o nosso papel é esclarecer. Se alguém quiser confundir, não tem problema nenhum. Vem aqui confundir também, que o espaço está aberto. Mas, por enquanto, a gente está vendo que, mais uma vez, o recurso público está ficando em mãos indevidas, porque a devida é para o povo, para o serviço do povo, para a melhoria do serviço público. Muito obrigado. Vamos esperar que a Câmara Federal tenha um pouco mais de bom senso e não vote, pelo menos por enquanto, esse projeto até todo mundo conhecer muito bem. É isso aí, né, professor? Isso, faça a sua parte, faça contato com deputados e deputadas federais e peça para rejeitar o PLP 459. Tá certo, então. Muito obrigado a você também que nos acompanhou com a sua audiência e até um próximo Direto de Brasília. Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.